Fala, gurizada, bem? Espero que todos estejam muito bem. Bom, falamos de carrom, falamos um pouco bem superficial, deixando claro, né? A gente nunca entra muito, são aulas curtas. Vamos falar um pouco por cima sobre esses assuntos. Claro que todas essas informações você encontra com bastante facilidade na internet, se você queira se aprofundar no assunto, tá bem? A gente tem bastante material na internet falando sobre tudo isso que a gente está falando, não é novidade. Então, a gente encontra bastante material caso você queira estudar um pouco mais e se aprofundar no assunto. Falamos de carrom, um pouquinho sobre o carrom, questão estrutural dele, como ele é construído. Outra coisa, eu falei sobre se você quer construir o carrom, né? Daqui a pouco tem, não quero comprar, meu pai trabalha, tem um tio que trabalha com marcenaria. Com certeza você acha alguns projetos de carrom na internet, tá? De que forma construir o carrom. Claro, deixando claro, um instrumento desses, para você conseguir uma sonoridade bacana, ele tem todo um estudo por trás. Com certeza, muito provavelmente, você tem chance de fazer um carrom em casa e não alcançar um timbre bacana. Por quê? Tem todo um estudo por trás, questão da madeira, de que forma colar, de que forma pregar, todas as dimensões, e isso vai interferir direto no som do instrumento, tá? Em que pontos parafusar, de que forma parafusar, então tudo isso interfere. É como se fosse, posso comparar grosso modo a um violão, tá? Ele tem uma caixa acústica, né? Qualquer coisa que tenha tamanho, dimensões, questão construtiva, ela vai alterar no timbre do instrumento como um todo, tá bom? Questão do carrom. Partindo já, vamos começar a tocar o carrom, um ritmo básico, tá? Comprei um carrom e quero começar a tocar logo. Claro, vamos começar a tocar então. Mas sempre, gente, vamos procurar cuidar da postura, tá? Esse carrom facilita um pouco. Se eu posso indicar, primeira coisa, se você tiver a oportunidade, compre um carrom inclinado, questão do tampo um pouco inclinado, isso vai facilitar a questão da sua postura, você manter a postura na hora de tocar, né? Lá nas primeiras aulas eu frisei bastante sobre isso, sobre a postura, a forma correta de você estudar o instrumento, tá bom? Não só para a parte estética, mas para a parte da saúde, tá? Uma coisa influencia na outra. Questão do carrom, gente, comprei o carrom. Primeira coisa, é um instrumento que você pode tocar apenas com as mãos, que é a origem dele, né? Tocar apenas com as mãos, ou você pode usar, onde você encontra baquetas. Eu particularmente não uso baquetas como se fosse uma baqueta de surdo aqui, né, e a vassourinha para você emitir o grave. Eu particularmente não gosto, para mim não soa tão bem quanto o timbre que eu consigo tirar com a mão, mas eu sou muito adepto à vassourinha, né, em uma ou em duas mãos. Basicamente eu uso só numa mão, tá? Só na mão esquerda, que é onde eu faço a caixa, como se fosse a caixa da bateria, e uso para fazer alguns ornamentos, assim, alguns temperinhos no meio do ritmo, né? Algumas variações. Para o ritmo básico, nós não vamos usar a vassourinha, tá? Isso em uma outra aula a gente pode inserir. Falando de um ritmo básico, para a gente começar a estudar a questão da divisão rítmica no carrom. Primeiramente tem que cuidar da questão de timbres, né? Por que ele é um instrumento tão versátil? Pensando numa bateria, né? Quais são as principais peças da bateria? É o bumbo, né? Que a gente toca com pedal, e a caixa, certo? Aqui nós vamos focar nesses dois timbres, bumbo e caixa, basicamente, inicialmente, tá? O bumbo, eu vou tirar aqui o grave, eu vou procurar onde é que ele emite o som mais grave, mais consistente, tá? Isso varia de instrumento para instrumento, não é regra, tá? Nesse caso do carrom, e na grande maioria dos instrumentos, na verdade, graves, tá? Ele não é no centro, ele é um pouco mais ao lado. Ó, você bater no centro, ele é um som mais seco.
Agora se eu bater um pouquinho mais pro lado, para a diferença de som, né? Um som bem mais encorpado, com mais sustain, né? Uma nota mais longa e mais gordo, mais cheio, né? Então, agora a diferença de som. Tem que procurar o som mais grave, tá bom? Você vai bater com toda essa parte mais, com toda a palma da mão, certo? Não vai pegar tanto os dedos. Os dedos vão pegar no segundo. Eu uso como um chicotezinho assim, né? Eu comparo com um chicote, com esse rebote. Primeira parte que eu bater da mão não é a ponta dos dedos, sim é a palma da mão. Isso vai permitir esse som mais grave, tá? Isso é um cuidado que a gente tem que ter para emitir um timbre mais bacana do instrumento. Diferente da caixa. A caixa, sim, eu não vou bater tanto com a palma da mão, vai ser mais a questão dos dedos, certo? Dessa parte para cima dos dedos, que eu vou emitir a caixa, certo? E isso é bacana vocês explorarem bastante na hora de começar a tocar o instrumento. Que eu falei já nas primeiras aulas. Não ter pressa e procurar atirar o melhor som que você conseguir, né? Principalmente nos instrumentos que são percutidos com mão. Então, varia muito onde você bater, a forma que você bater, intensidade, né? Um mínimo, 1 centímetro para o lado, 1 centímetro para frente, para trás. Isso altera muito o timbre do instrumento. No carrom não é diferente, tá bom? Então, procura onde você vai tirar o melhor som, grave e da caixa. Se você for canhoto, só inverter. Tá? No meu caso, eu sou destro, opto por tirar o grave com a mão direita e a caixa com a mão esquerda, tá bom? Pensando no ritmo 4x4, que eu já falei também nas primeiras aulas, tá? 4 tempos. Nós vamos dividir 4 tempos, 4 notas. Basicamente isso, tá? E vamos fazer um ritmo tum, pá, tum, pá, né? Bumbo, caixa. Só isso do início. Para quê? Para nós pensarmos na divisão rítmica e cuidarmos principalmente a questão timbrística do instrumento. Tirar o melhor som possível. Não adianta você tocar rápido, você tocar muitas variações no instrumento e você não tirar um som bacana, né? Não adianta. Eu sempre procurei isso, por isso eu sempre tive uma demanda muito grande de trabalho na questão de tocar carrom, principalmente em invernadas, por eu conseguir tirar um som bacana do instrumento. Não por eu tocar muito, mas por eu conseguir tirar um bom som, né, e ter esse equilíbrio, né, essa, digamos, educação também, tocar com os companheiros, não querer me sobressair em questão de volume e conseguir tirar um som bom. Eu sempre tive uma demanda muito boa de trabalho. Então, para mim, essas são características que para mim são as mais importantes. Antes do virtuosismo, de você tocar muito, muito rápido, muitas notas, eu acho que questão de timbre, de você tirar um timbre bacana do instrumento, né, com equilíbrio, e principalmente quando você não é um instrumentista solo e você toca com outros músicos, né, você toca numa banda, em grupo, é a questão da educação musical, né? Eu chamo de educação musical, a questão de você saber tocar em grupo, né, que é bem diferente de você tocar sozinho, tá? Então vamos lá. 4 tempos e vamos começar com bumbo no tempo 1, caixa tempo 2, bumbo tempo 3, caixa tempo 4, certo? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Procurando explorar, tirar o melhor som sempre no instrumento. Só isso.
Vamos ficar nisso hoje, certo? Por quê? Eu já sou acostumado a tocar carrom e quando fica um período, agora estou um período grande sem tocar muito tempo, né? Às vezes quando toco é pouco tempo, normal, né? A tua mão ela sentir mais, então ela provavelmente vai inchar a tua mão, tu vai sentir dor nas articulações, principalmente na mão esquerda, se for igual a mim, se você é destro, tá? É normal isso, mas são coisas que você vai adaptando e vai diminuindo até zerar de acordo com o seu estudo, né? E isso vai muito de você encontrar a forma de você tocar, né? Então, como que eu tiro o timbre, qual a parte da minha mão que está pegando melhor no instrumento para tirar o timbre, certo? Eu não sou uma pessoa que uso esparadrapo em mão, nunca tive problema com calo para tocar em carrom, então sempre toquei com a mão crua mesmo no carrom, sem nada, né? Com a vassourinha eu uso a mão ainda. Vou pegar aqui a vassourinha. A vassourinha, quando eu toco, eu uso ela no meio da mão aqui ainda, eu uso a mão, então eu consigo tirar timbres diferentes, às vezes uso a vassourinha, isso depende muito do que eu estou tocando, do que a música pede, certo? Mas então, cuida a questão da sua postura, cuida a questão de tirar o melhor som do instrumento. A partir disso, sim, nós vamos de repente pegar novas variações, né? E vamos começar a complicar um pouquinho o ritmo, tá bom? Na próxima aula, vamos puxar aqui para o Rio Grande do Sul, para os nossos ritmos, vamos falar um pouquinho do carrom na música gaúcha e alguns ritmos também na música gaúcha, tá bom? Não deixa de curtir e seguir as páginas do projeto Expressando Arte no YouTube, Facebook, Instagram. Dá um like, dá um joinha, ativa o sininho também para ficar por dentro dos novos vídeos, tá bom? Um abraço e até a próxima aula.